porque Deus é quem lhes concede a disposição e a realização do que lhe agrada. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que sejam filhos de Deus inculpáveis e puros, sem defeito, em meio a uma geração desorientada e pervertida, na qual devem brilhar como estrelas no céu, à medida que se apegam à palavra da vida. Olha só, eu sei que eu passei muito tempo sem gravar vídeo para o YouTube, e a verdade é que eu me convenci de que nunca mais eu voltaria a gravar ou a ensinar algo da palavra do Senhor. Em algum momento eu posso falar mais e especificamente sobre o motivo de eu ter sumido aqui do canal, mas tudo que eu posso te adiantar é que eu passei por um processo muito difícil de depressão, onde muitos valores foram colocados em xeque, onde eu vi o mal em pessoas que se dizem cristãs, e eu vi pessoas que eu nunca imaginei trazer conforto através de uma simples palavra, uma simples mensagem. Mas a verdade é que esse vídeo não é sobre isso. Eu quero abrir mão um pouquinho de falar sobre a minha dor e dar espaço para que o Espírito Santo trate e lide com algo um pouco mais urgente. O que nós estamos fazendo pelo reino de Deus? Paulo, ele se entregou, a partir de um momento, a epifania que ele teve, a ministrar o Evangelho de Cristo. Sábio, conhecido, conhecedor, irrepreensível, judeu, hebreu de hebreus, como ele mesmo fala em Filipenses no capítulo 3. Ainda assim, ele decidiu entregar tudo o que ele tinha para um propósito maior, após um encontro com Cristo. O motivo de você estar vendo esse vídeo é que essa mensagem, ser luz para as nações, ser luz em meio a uma geração desorientada, na medida que você se apega à palavra, falou muito comigo. O momento da gravação desse vídeo é uma época de Natal, ou para você que é judeu ou que se familiariza com o judaísmo, estamos vivendo o Hanukkah, a festa das luzes. O livro de Gênesis, lá no capítulo 12, em Bereshit, o Eterno chama Abraão, e a promessa que ele entrega para o homem é dizendo que ele seria luz para as nações. Através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A gente pode entrar num pouco desse conceito do que é a festa das luzes. Claro que o motivo da comemoração aconteceu de outra maneira, mas eu não quero focar lá nos macabeus, no milagre que Deus fez com a menorá, enfim, com o óleo, né? Quero trazer um pouco mais de profundidade para o assunto. O nosso óleo, o nosso azeite, ele se apagou? Mais importante do que isso, antes de sermos luz para as nações, como o salmista escreveu, a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, tudo aquilo que ele colocou como lei, como mandamento, quando Cristo nos ensinou a respeito do ID, quando os apóstolos, os discípulos nos ensinaram sobre os frutos do Espírito, isso tem sido luz para as nossas vidas. Se você parar para pensar, é impossível que sejamos luz para as nações sem que, primeiro, haja óleo sobre a nossa vida, sem que haja unção do Espírito em nós e sem que haja palavra em nosso coração. Porque João vai dizer que Cristo é a palavra. E a palavra do Senhor, ela é luz para o nosso caminho. Se a gente não tiver uma intimidade com Deus, para onde que a gente está indo? Qual é a direção que a gente está seguindo? Se nada ilumina o nosso caminho, a gente tropeça. E se a gente não tem a unção que o Espírito Santo derrama sobre nós, aquilo que Paulo fala, né, que ele não se apresenta em vãs pregações, mas ele se apresenta em poder, em demonstração de poder. Como ele fala também em Romanos que Cristo foi confirmado ser Filho de Deus em poder, e esse poder só vem pelo Espírito. Então, sem esse óleo da unção, sem a multiplicação desse azeite em nossa vida, o que a gente está fazendo aqui na Terra, como cristão, como ser humano? Paulo está falando que a gente deve resplandecer. Se a gente não tiver a unção em nossa vida, se a gente não tiver palavra em nossa vida, esse resplandecer vai se tornar algo tão ruim que é o que está acontecendo por aí. Saiba que essa geração desorientada não é apenas o ímpio, não. Dentro das igrejas isso está acontecendo. Há uma loucura em meio aos cristãos e os evangélicos, onde eles acham que são o centro de tudo. Essa palavra, ela corrobora com isso se você exclui o Espírito Santo e Cristo sendo o centro de tudo. Você de fato vai viver essa palavra como se você tivesse que ser a estrela do momento. Se você quer ser um astro, literalmente uma estrela nos cultos e para todo mundo, achando que a tua unção, o teu cargo, a tua posição é alguma coisa, saiba que lá em Deuteronômio Deus entregou os astros do céu para que eles fossem idolatrados como uma consequência do pecado do povo.
A consequência do teu pecado está te fazendo você entender que você deve ser adorado, que o teu status, que a tua relevância é alguma coisa. E sabe quem está fazendo você pensar assim? O próprio Deus. Porque é uma consequência do teu pecado. Para você que acha que Deus não opera em juízo, eu digo que o maior juízo de Deus é quando Ele permite que a nossa mente entenda que estamos certos em algo, ou que somos algo, ou que somos alguém, ou que temos algo a entregar. Nós não somos nada. Quando Paulo fala que nós devemos resplandecer, é que através de nós, quando tivermos a unção necessária e o nível de palavra necessário pela misericórdia de Deus, e por que eu digo pela misericórdia de Deus? Porque além da palavra ter que ser luz para o nosso caminho, e nós termos que ter o Espírito Santo em nossas vidas, Cristo, ele fala que ele é a luz do mundo e não somos nós. Então, o nosso propósito ele só vai fazer sentido quando Cristo for o centro desse propósito e não a minha unção ou meus status. Tá entendendo o que eu quero dizer? Talvez fique um pouco bagunçado, mas vamos lá. O milagre que Deus fez da multiplicação do azeite, ele representa espiritualmente, e isso eu aprendi com meus pastores, com os meus líderes, que o nosso azeite, a nossa unção, ela deve se multiplicar. Mas a palavra do Senhor fala que luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Agora você junta aquilo que Paulo ensina. Eu vim em demonstração de poder. Jesus, Filho de Deus, foi confirmado em poder pelo Espírito ser Filho de Deus. O que ele está querendo nos ensinar? É que se a gente só tem palavra e não tem Espírito, a gente não tem nada. E se a gente só tem Espírito e não tem palavra, a gente vive na loucura. A gente precisa ter os dois. A gente precisa viver os dois. E quando a gente tiver esses dois, ainda não acabou. Porque muitos acham que por ter palavra e por estar em espírito, ele já pode fazer tudo. Não, agora a gente precisa de Cristo, que é o principal. E aí, e só aí, Cristo se torna luz do mundo através de nossas vidas como portais eternos que nós somos, é que essa palavra se cumpre. Nós devemos resplandecer como astros em meio a uma geração desorientada e perversa. À medida que nós nos apegamos à palavra, então a gente precisa se aproximar de Cristo. Essa palavra, Cristo, o verbo. À medida que a gente se aproxima de Cristo, a gente passa a resplandecer. Tendo isso em mente, qual é o estágio que nós estamos vivendo? Será que ainda precisamos voltar a ser crianças espirituais e entender, ter a percepção fundamental de que a palavra precisa ser luz para o nosso caminho? Muitas pessoas que se intitulam profetas, pastores, estão se levantando por aí e ensinando, cobrando para ensinar, sem nem sequer ler as escrituras, não sei nem se praticam. Mas eles estão vivendo aí suas vidas luxuosas, se intitulando servo do Senhor e, bom, não leem a Bíblia. Esses mesmos pastores, eles não têm noção, não têm a percepção de que a palavra deve ser luz para o caminho dessas pessoas. E eles estão se intitulando luz para as nações. Isso é impossível. Então, em que ponto a gente está vivendo? E qual é o estágio que a gente está? Não tem problema ter que reconhecer que eu ainda preciso entender os fundamentos da palavra. Melhor é entender os fundamentos da palavra do que querer ser luz para as nações sem entender a magnitude do propósito, se perder no meio do propósito. E aí quando você entende isso, junta com a tua unção, com o teu espírito ali, clama a Deus, ora de madrugada, que é importante, não sei, faz alguma coisa. Vai viver em espírito, mas primeiro vive a palavra. Vai viver o milagre do transbordo na tua vida, mas primeiro viva o milagre que é a palavra. Honre pelo menos aqueles que morreram para trazer essa palavra aqui até as nossas mãos. Primeiro, antes de querer chapar a mão na cabeça dos outros e dizer que é profeta das nações ou que deve ser enviado para as nações, aprenda a ter um relacionamento com a palavra antes de querer ter um relacionamento sobrenatural com Deus, porque isso vem como consequência. E aí quando você entende isso, aí sim você começa a viver algo que você pode chamar de sou luz para as nações. E quando isso acontecer, Cristo deve ser o centro, porque Ele é a luz do mundo. Então se tudo que tu está vivendo não aponta para Cristo, se Ele não aparece primeiro e antes que você, não valeu nada. Que o Senhor possa encontrar espaço no meu e no teu coração para que Ele seja o centro em nossas vidas e que assim possamos ser portais eternos para as nações.
e através disso as pessoas enxerguem Cristo em nossa vida, mas que toda honra e toda glória sejam dados a Ele e somente a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tenha mais intimidade com o Senhor. Isso foi o que me manteve nesse período que eu passei distante desse canal. E se você gostou desse retorno, se você gostou dessa palavra, compartilha, inscreva-se aqui no canal. Talvez você era inscrito e cancelou sua inscrição, mas pela graça do Senhor nós estamos aqui. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Compartilhe com alguém que precisa entender que o seu propósito é se erguer para que Deus traga distinção daquilo que é santo, daquilo que é profano através da tua vida. Nós somos luz dentro do nosso lar. Nós somos luz para as nações através do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Compartilha, comenta, se inscreva. Shalom, shalom. Até a próxima.